pessoal ainda parece que, como o Robson falou, ele está de barriga cheia em casa, né? Mas glória a Deus por mais esse tempo. E como nós fazemos todos os anos, nós reservamos sempre o último domingo do mês para ouvirmos alguns testemunhos, algumas pessoas que têm a agradecer ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, em nossos corações. Então, sem perca de tempo, nós vamos passar a ouvi-los. Vamos começar pela irmã Nazinha, que quer trazer aqui a sua palavra de agradecimento, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito pela sua vida. Amém? Shalom, queridos. Nós estamos aqui hoje em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, né? E muitas vezes a gente não testemunhamos, né, por aquilo que Deus faz. Às vezes são pequenas coisas, mas nós devemos testemunhar. Então eu sou grata a Deus por tudo que Deus tem feito, né? Pela graça, tudo que Deus tem feito na minha vida, né? 2021 passei, a maioria dos irmãos sabe, por uma cirurgia muito fina, que os médicos não me deram vida, né? Diziam que eu não ia viver, mas hoje estou aqui, grata ao Senhor, né? Porque enquanto eles não me deram vida, mas Jesus me deu. Deus tem me dado fôlego de vida todos os dias, né? Para vencer todas as lutas, como o pastor acabou de dizer aqui, as dificuldades que a gente tem passado, os lutos, né? Mas nós estamos aqui. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus, né? Tem dois capítulos aqui da palavra do Senhor, que é rapidinho que eu vou ler, né? Em Salmos 70, no versículo 13, que diz assim, 13, que fala assim, né? Não, é Salmo 100, tá? Esse salmo, eu gosto muito dele e fala-se muito ao meu coração. Salmo 104, que diz assim: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer o seu nome, né? Então, eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito e tenho bendizido também o seu santo nome, né? Porque nós devemos dar graças em tudo, como eu acabei de dizer. Então, passei por essa cirurgia, mas aqui eu estou louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o último agora também, foi no mês de outubro, eu fiz uma cirurgia da vista, né? E desde 37 anos que eu usava óculos bifocal, para perto e para longe. E para mim foi uma surpresa. Quando eu cheguei lá com o médico para passar o óculos, ele disse assim: a senhora não vai precisar mais usar óculos para longe. A senhora está ótima a sua vista. Vai usar óculos só para perto. Então eu louvo a Deus e engrandeço o nome dele. 76 anos, né, irmãos? Desde 36 anos usando óculos bifocal. Para mim, foi uma felicidade, uma alegria muito grande. Por isso, nós devemos agradecer a Deus por tudo. Nós devemos agradecer pelo ar que nós temos respirado. Devemos agradecer a Deus pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, né? Isso todo dia eu lembro: Senhor, muito obrigado, porque Tu chamaste pelo meu nome. Amém, queridos? Que Deus abençoe. E você que tem uma enfermidade, que tem algo que precisa do Senhor, é só se colocar na presença do Senhor, porque grandes coisas Ele fará por você. Amém? Glória a Deus. Que bom, né? Bom é o Senhor e a sua fidelidade para sempre. Vamos ouvir a Cleide também, trazendo seu testemunho de gratidão, de agradecimento ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, pelas maravilhas na sua vida. Amém? A Pam vem de reboque também. Graça e paz, igreja. A Pam está aqui porque algumas pessoas viram ela careca, né? Estava careca, então o testemunho até na quinta-feira o pastor falou sobre a febre, né? Da sogra de Pedro, né? E
eu lembrei disso, porque a gente, cada um que entrou aqui, né, perguntou, o que a Pamela tem? Eu não sei ainda. E 2 médicos que ela passou, falou que ela estava com alopécia, né? Alopécia. E disse que não ia crescer o cabelo dela. E ela começou a orar, né? Ela começou a vir, ela chegava aqui, ela dobrava o joelho dela, ela orava lá em casa, pedia oração para o pastor, que ela está falando, para a pastora, né? Lá. E o milagre aconteceu, né? Está ela aqui, ó. Né? Para a honra e glória do Senhor, né? Então, o motivo de eu estar aqui é gratidão, né? Essa noite também eu quero colocar, expressar a minha gratidão por algumas pessoas, né? Que fez uma diferença grande na minha vida, porque eu passei por uma enfermidade e não falei para ninguém, assim, nem lá na minha casa eu estava admitindo que eu estava com depressão, né? Nem na minha casa, pode ir com lá. Nem na minha casa eu estava admitindo que eu estava, né, meio depressiva. E hoje, para mim, eu estou curada em nome de Jesus, glória a Deus por isso, né? E eu quero agradecer algumas pessoas que fez parte, assim, de com força comigo nessa caminhada, que foi o Flor e a Jerusa, né, a casa dele. Fez uma diferença tremenda na minha vida. Agradeço a Deus pela vida da Josi e do filho, que também foi ali, né, essencial na minha vida para dar esse levantar, para mostrar que tinha um Deus e tem cura. Então a gente ficava meio parado. E a vida da Meire, né, que a Meire era de noite, qualquer hora, pode ligar, Creide, pode ligar, pode falar comigo. E eu comecei a expressar, né, que eu estava doente, para a Meire, né, Meire, e a Meire, vamos orar com a Jerusa, né, vamos colocar com a Jerusa, e foi, e Deus foi me libertando, que tudo é um processo, e tudo a gente tem que colocar o primeiro passo, saber que Deus está aqui para nos ajudar, e querer ajuda, né, e querer essa ajuda. E eu vi de muita, muita aliança essa presença deles na minha vida, né. E agradecer muito a vida do Robson e da Yandara, né, que também fez parte, até meio sem saber o que estava acontecendo, mas muitas das vezes eles chegavam, o Robson sempre chegava, amiga, eu estou aqui, né, estou aqui pronto, estou para nós orar junto, para nós caminhar junto. A gente foi tomar café em alguns lugares, e tudo isso foi um processo, porque muitas das vezes a gente está dentro de casa, eu estava dentro de casa, eu não queria sair para lugar nenhum, né? E agradeço a Deus pelas minhas filhas, que a Carla minha falou quantas vezes comigo, mãe, a senhora está doente, né? E a gente começou esse processo de caminhar junto, de querer sair, sabe? De querer sair. E até eu fiz uma viagem, fiquei mais de 30 dias, foi uma viagem que eu marquei doente mesmo, olhando assim para mim, eu não vou. Eu pensava na minha mente, eu não vou, mas se eu falar, eu creio que vai ter um mover. E eu falei que comecei a marcar com a minha irmã, num lugar que tinha 30 anos que eu não ia. Eu estou com 47, gente. Não é porque eu tenho muito. Estou com 47 anos. Saí de lá bem novinha. E eu falei com a minha irmã, eu fiquei 6 meses falando para ela, mas não acreditando que eu ia. Eu só falava que, eu vou. E eu fui nessa viagem. E nessa viagem, toda viagem que eu fiz lá para o Goiás, que é em Goiânia, eu fui até perto da Bahia, foi esse lugar que eu fui. E toda vez que eu vou, eu só lembro das meninas, sabe? Eu vou comprar uma coisa para uma, eu vou comprar coisa para outra. E dessa vez eu falei, não, eu vou tirar para mim. Eu não é ser egoísta. Eu vou tirar para mim. Não vou comprar nada para ninguém, não vou olhar nada para ninguém. Eu vou tirar para mim. Vai ser o meu tempo. Vou lá tomar um banho no rio, vou lá refrescar minha cabeça, vou ver as pessoas, né, que fazia muito tempo que eu não via. E fui. E aqui estou eu, graças a Deus, né, renovada. Agradeço, né, a cada um, agradeço a vida da pastora Regiane, né, por ser, né, essa pessoa que sei que cobra a minha vida em oração. É uma bênção na minha vida, agradeço muito, né, a vida dela também. E hoje, para mim, estar aqui é só gratidão.
agradecendo a Deus por tudo, tudo mesmo que Ele tem feito na minha vida. Agradeço a vida do pastor Samuel, da pastora Josi, por tudo que eles, né, também sei que tem uma cobertura de oração lá na casa deles pela minha vida, pela vida da minha família, e agradeço mesmo. Então, a palavra que eu deixo nesse altar hoje é gratidão. Glória a Deus. Como temos aprendido, gratidões abre novas portas, estabelece algo novo sobre as nossas vidas e os nossos corações. Isso é igreja, querido. Como diz a Bíblia no livro de Isaías, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Igreja é para isso. Para quando você vê o seu irmão caído, vê o seu irmão abatido, enfermo, em vez de julgar, apontar o dedo, está sempre pronto para estar junto. Muitas vezes a cura vem por, como foi dito aqui, por um café que se toma, né? Em preocupação com a pessoa. Não tomar café para falar mal do vida dos outros, né? Mas estar junto para mostrar para a pessoa que ela é importante, dar aquela força para a pessoa. Isso é muito importante. Um abraço também, né? Alguns dias atrás eu estive ministrando para outra igreja. E quando... o primeiro dia foi bem interessante. Eu fui a primeira vez nessa igreja, foi uma turma de gente assim no altar. O Senhor me deu uma palavra profética para cada um. Quando eu voltei na igreja, estava assim de gente, né? Ó, o profeta voltar de novo. Aí tinha um irmão sentado assim, e o Senhor me deu uma palavra para ele. Disse assim, o senhor é pastor? Eu disse assim, sou. Aí eu disse, olha, já passaram, o Senhor me disse que já passaram tanta gente diante do Senhor, o Senhor já batizou tanta gente que se juntasse todo mundo dava uma mega igreja. E hoje o Senhor está se sentindo abandonado, está se sentindo só, mas o Senhor vai te dar, a partir de hoje, refrigério. Foi a única pessoa que Deus falou na igreja toda, né? E quando terminou, ele veio falar comigo e disse assim, pastor, essa palavra que o Senhor falou, já testemunhou o que aconteceu comigo. Fui pastor durante muitos anos, muitas igrejas, já abri igreja, andei o Brasil inteiro, 47 anos pastoreando. Mas quando eu cheguei aqui nessa igreja, o irmão que estava lá na porta me deu um abraço que eu nunca recebi em todas as igrejas que eu passei, um abraço tão valioso, tão especial, como daquele irmão que está lá na porta, eu não sei nem o nome dele. E quando eu recebi aquele abraço, eu senti um refrigério na minha vida. E quando o Senhor falou, só testemunhou. Então, muitas vezes, querido, um abraço cura. Um abraço trata a nossa alma, né? Um pastor de 47 anos de ministério precisou de um abraço de alguém na porta para se sentir valorizado no reino de Deus. Então, que possamos ser igreja nesse sentido, em nome de Jesus. Amém? Tem mais um testemunho de Elaine. Está escondida lá atrás. Né? Vai testemunhar hoje seus feitos, seus... Oh, glória! Shalom, queridos, amém? Adorar aqui é mais fácil do que falar, né? A gente já vem com aquele frio na barriga. 2022 foi o ano, né? O ano. Foi meio esquisito para mim, né? Em muitas áreas. Como todos sabem, perdemos o Calitinho. Ou o céu ganhou, né? Não fica mais bonito. No dia 27 de março. E dia 27 de julho, eu ganhei meu marido, meu esposo. Não tem como não testemunhar disso, gente. Ai, Senhor. Eu acho que ano passado eu não testemunhei. Eu esqueci de dar o nome, eu não lembro. Mas foi o ano do meu noivado também. E eu estava lembrando esses dias, a mamãe estava falando o caderno do sonho dela, ela nem falou, mas eu vou falar para ela, esqueceu, né? E ela foi conferir o caderno de sonhos dela, está praticamente completo, que Deus realizou na vida dela. E estava lá meu casamento, né, mãe? Olha que lindo. Mas eu queria testemunhar, gente, que hoje está aqui realmente é um dia de muita gratidão, como disse a Cleide. É um dia de muita gratidão ao Senhor. Após a festa de tabernáculo, teve um evento aqui, o pastor lembra, a gente estava ali fora com a Mary, conversando alguma coisa, e ela testemunhando sobre o ofertar em tabernáculos, né, que Deus faz já pelo que a gente quer receber no ano que vem. E ela testemunhando lá, e eu fiquei só ouvindo, eu falei, caramba, né, o Felipe
testemunhando que Deus fez na vida dele. Ela falou que era a resposta da oferta de tabernáculos. E aquilo mexeu comigo, queridos. Quantos anos o Felipe tem? 12 anos, né? É uma criança, né? E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, Deus, eu também ofertei, né? E aquilo me incentivou a trabalhar aqui a minha fé. E a gente estava com algumas situações em casa para resolver e Deus fez. Não foi inveja não, tá, queridos? Tanto é que Deus começou a agir. E eu não anotei, mas foram muitas coisas que Deus fez no começo de dezembro. Então, hoje fica aqui a minha gratidão ao Senhor, porque quando realmente nós colocamos a nossa fé em ação, Deus, Ele age, Ele faz, né? E quando eu digo que foi um ano esquisito por tudo isso, perda do meu pai, casamento, foi o ano que eu mais tive crise de enxaqueca também, para quem sabe, que eu tenho desde os 11 anos. E essa cura eu ainda vou testemunhar para vocês, mas eu já estou adiantando que Deus vai fazer. Deus, Ele vai fazer. Né? Eu falo para Deus, Deus, eu estou cansado de comprar remédio, eu não aguento mais. Então, eu sei que na hora certa, Ele vai fazer. E hoje eu quero deixar aqui essa palavra de incentivo para você, de exercitar a sua fé, de colocar a sua fé em ação. Se você veio, o pastor pregou quinta-feira, quando nós viemos ao altar e agradecemos, né, pastor, colocamos alguma coisa, o altar também ele vai colocar para a gente. Se nós pedimos, o altar vai pedir algo de nós. E, qual é a outra fase? Esqueci. Isso. Então, isso também marcou na minha vida. Né? Então, hoje eu deixo aqui a minha gratidão ao Senhor, por isso, sabendo que o Senhor Ele vai fazer. Se nós nos entregarmos ao Senhor, confiarmos, Ele fará. Amém, queridos? E eu tenho gratidão por tudo, pelos meus amigos, pela família, pela igreja. Hoje eu tô assim, eu acordei muito mal, fui, comprei remédio, tomei, fiquei boa. Mas eu até falei para a Manu, hoje eu estou num dia tão assim, tão alegre. E eu creio que é o Senhor que faz na vida da gente. E aí que nós possamos cada dia mesmo agradecer ao Senhor, pedir com fé que Ele faz e testemunhar, queridos, porque isso ativa a fé do nosso irmão também. Amém? Deus abençoe e é isso. Glória a Deus. Nós estamos aproveitando que a Helene falou, nas quintas-feiras nós estamos aqui com uma série de palavras sobre eu acredito em milagres. Uma coisa nós já aprendemos esses dias, dentro de muitas, que o milagre, ele tem um propósito. Qual? Que alguém saiba dele, que alguém escute, que alguém seja movido em fé pelo testemunho do milagre que aconteceu. Então, quando você receber algo de Deus, um milagre, uma bênção, não guarde para você, testemunhe, faça conhecido, publique, né, para que outro seja alcançado em nome de Jesus. Amém? O pastor Deir está aqui, hoje ele vai trazer uma palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Quero te agradecer pela vida dos teus filhos, Senhor, que vieram aqui testemunhar. Sei que outros, Senhor amados, também têm motivos de louvor e gratidão. Como nós já declaramos, este culto hoje tem esse propósito de ação de graça. Nós estamos sobre a vida do teu filho, Senhor. Quero trazer uma palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, venha como uma flecha do céu, que alcance o alvo, Pai, e possa nos motivar em fé. É o que nós oramos, grato a Ti, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Bom, estamos finalizando um ano. Eu quero fazer aqui uma breve introdução para você entrar comigo na palavra, porque é um tema um pouco diferenciado. Vocês sabem que eu gosto de fazer algumas coisas meio maluco, né? É um dom que Deus me deu. Então, hoje não tem um tema específico, certo? Então, o tema que eu escolhi hoje é a mídia. Está lá. Retrospectiva 2022 do Projeto Vida. E aonde eu quero chegar com você? Primeiro, eu quero ser meio rápido, porque você vai ter que acompanhar comigo, um raciocínio rápido também, porque se a gente for fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesse altar, nesse ano de 2022, são mais ou menos 50 temas que foram ministrados aqui. Se você tiver a audácia, como às vezes eu tenho, alguns têm aqui, de ter um caderno com 200 páginas, e começar no começo do ano, já anotando todas as palavras, todos os temas, todos os pontos importantes foram ministrados nesse altar. A Rejane é uma delas, Dona Nazinha é outra, Elaine também sempre faz, e tem mais algumas pessoas aqui que fazem isso.
E eu acho isso muito bom. É uma coisa que eu faço, porque nada melhor, querido, do que você dar uma mexida nas coisas anteriores, para você ver quanta coisa que Deus já deu, já ofereceu, já nos deu de bandeja nesse lugar. E aqui passaram pelo menos 6 ou 7 pessoas ministrando nesse altar, das que eu anotei. E eu quero já ser meio rápido, eu quero resumir, porque fazer uma retrospectiva seria 50 palavras, ou 58. Então eu quero dar uma resumida. Eu vou fazer uma introdução com você, mas eu quero ser rápido. E onde eu vou começar? Eu quero começar da sexta-feira de 2021, que foi ministrado um tema aqui nessa palavra, que foi ministrado pelo pastor, e ela foi ministrada mais 3 ou 4 vezes durante o ano, com o mesmo tema semelhante. Entrando por aqui, mas saindo na mesma linhagem. Vocês aqui podem me dizer, se você souber, qual foi a palavra ministrada nesse altar para 2022, as palavras proféticas? A não ser o pastor, porque ele deve ter no arquivo dele lá. Nesse aqui não é um arquivo morto, querido, esse é um arquivo vivo, mas muito vivo mesmo. Se você não sabe, quero ser bem rápido para você entender. A palavra, ela falava de família, lembra? Família. E havia uma palavra profética para esse ano 2022 sobre a nossa família. E o tema era, Deus tem um projeto para a minha família este ano. E ele diz assim, abra a porta para que ele tenha mais espaço na sua casa. Abra a porta para que ele tenha mais espaço na sua casa. E eu quero dizer assim para você, para que viver? Para que mais espaço? O espaço era justamente, olha bem a conclusão, para que você viva boa, perfeita e agradável vontade de Deus esse ano na sua família. Olha, querido. Então isso mexeu muito comigo. Eu guardei essa palavra. Por quê? Porque família é um projeto de Deus, querido. Família é um projeto de Deus. É o que mais nós temos de valor aqui nessa terra, é a família. Se você juntar tesouro, você juntar ouro, você juntar bens, tudo vai embora. Mas a família não. É aquela que dá mais dor de cabeça, aquela que nos dá naquele sufoco, mas é o que você tem mais de valor nessa vida, aqui na terra. Então a palavra, ainda foram ministradas mais 3 palavras exatamente falando de família, durante esse ano. E a palavra era, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua família. Amém? Essa foi a palavra liberada. Aí no mês 3, foi ministrada uma outra palavra aqui pelo pastor que falava como recuperar o perdido. Como recuperar o perdido. E fazendo uma retrospectiva desse ano, quanto tempo passou, quantas coisas nós perdemos, quantas coisas ficaram para trás, quantos desejos não realizados. Às vezes nem é por culpa nossa, às vezes é por culpa dos outros, mas a maioria é por culpa nossa mesmo. E essa palavra mexeu também muito comigo, como recuperar o perdido. Essa palavra, o tema central foi ministrado no mês 3, e o tema central era aquela mulher, Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9, que falava daquela mulher que tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma. Lembra dela? Essa palavra? As 10 dracmas, e ela perdeu uma. Diz assim, como recuperar o perdido? Recuperar o perdido, querida, ou querido, precisa de algum esforço a mais. A mulher precisa de atitude. Atitude. A primeira coisa, você tem que ter atitude para você recuperar o perdido. Você não pode ser um conformista. Tem que ter atitude. E o que aquela mulher fez? A primeira atitude que ela fez, ela acendeu a luz. Acendeu a luz. Por quê? Por que acender a luz? Porque ninguém recupera nada quando perde no escuro. Não é verdade? Você já procurou alguma coisa no escuro e achou? Você não é vagalume. Certo? E diz também, ela fez outra coisa, ela varreu a casa. Ela deu uma limpada na casa. Essa chamou muito minha atenção, essa palavra. Terceira coisa,
ela não entrou em conformismo. Bom, eu tinha 10, perdi uma, ainda sobrou 9. Ela não se conformou com as 9. Ela foi atrás daquela uma que ela tinha perdido. E ela fez essa atitude. E que outra coisa muito importante que ela fez: quem se conforma com uma perca, vai acabar na miséria. E isso muito, querido, mexeu muito com o meu coração. Você não pode ser um conformista. Não é que você vai perder na vida e vai ficar tranquilo, sossegado, tá bom, passar para frente, vamos lá. Não é, querido. Tem muita coisa que o diabo rouba de você. E você tem que tornar de volta, porque é seu. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. E tem muito crente sendo roubado e se conformado com o que está acontecendo por aí. Inclusive nas eleições. É outra parte. Quando ela achou, a atitude dela foi com muito esforço e com muito trabalho. Recuperar perdido é muito esforço e muito trabalho. Você vai ter que suar a camisa, porque você vai ter que recuperar um tempo perdido. E ela fez uma coisa muito, quando ela achou, ela celebrou, ela fez festa. Quando a gente recupera alguma coisa perdida, eu estou vendo aqui algumas pessoas testemunhando, e recuperar a visão. Que coisa boa, donazinha. Recuperar o apetite, recuperar um tempo perdido, recuperar a visão, recuperar de uma dor, recuperar de saúde principalmente, ou recuperar de algo que você perdeu, que foi resgatado. Querido, tem que fazer festa mesmo, tem que testemunhar. Tem que testemunhar. Você tem que vir aqui no altar e testemunhar. Por quê? Isso aumenta a fé das outras pessoas que estão ao seu lado. Ela celebrou, e eu digo para você assim, quem celebra uma conquista tem direito da próxima, ou da segunda. Então você está aí, no haver aí com Deus. Se você não celebrou, aproveita, celebra toda a sua conquista, o tempo perdido, e que você tem direito para a segunda. E a segunda pode ser a segunda-feira agora, e pode ser o ano que vem. Tá certo? Terceira palavra que foi ministrada aqui. Essa já foi no meio do ano, no junho 6/6/2022. Essa palavra foi ministrada pelo pastor e esse tema era passos firmes. Passo firme. Um tema assim, meio, né? Passo firme. E essa palavra está em Abacuque 3:19. E o desafio era caminharmos independente do terreno que vamos pisar. Caminhar independente do terreno que vamos pisar. E essa palavra também ficou muito guardada no meu coração. Não podemos mudar a estrada, mas podemos nos preparar para andar nela. Não podemos dar o curso da estrada. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, querido, que é para a gente passar. É uma estrada que nós temos que passar, nós temos que atravessar, cantando, chorando, se alegrando, e de uma maneira ou de outra, porque não tem como, às vezes nem depende de nós, as estradas são traçadas por outros, e nós temos que atravessar junto. Mas essa palavra, ela ficou muito guardada no meu coração, porque ele disse assim, o importante é, 2 pontinhos, não parar. Não parar. Por que não parar? Porque toda pessoa que para, ela se torna presa fácil. Se você vê no mundo animal, é assim. Ficou para trás, é abocanhado e vira alimento. Na nossa vida material, espiritual, também é dessa maneira, querido. Quando nós levamos um esbarrão da vida, e quando tentamos mudar o curso da estrada, não vamos conseguir. E se paramos, nós nos tornamos frios, decepcionados e abatido e presa fácil. Então, a palavra foi muito clara. O importante é não parar, seguir caminhando. Isso tem base na palavra. Caminhar na promessa para o alvo que é Cristo Jesus. E Paulo falou exatamente isso. 3:13 ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Então, o Paulo deu esse grande exemplo para a nossa vida. Parar nunca, nunca.
Às vezes a gente dá uma baqueada, dá uma pensada, dá assim uma pausa, mas nunca parar. Nunca parar por obstáculo, nunca parar pelo olhar pela frente assim. Ver o tamanho do problema, ver o tamanho do obstáculo e achar que aquilo é intransponível. Não é. Nada, querido, não é intransponível, porque a fé e a promessa que nós temos, todas as coisas são possíveis para aquele que ama a Deus. Todas, todas, todas. E essa palavra, ela ficou muito guardada no meu coração, quando Paulo diz assim, avançando para aquelas que diante de mim estão. Tem que avançar. Aí nós temos que fazer o exemplo do cachorro pitbull. Nós temos que avançar. Não tem como, querido, ficar parado. Na fé não se para. Na fé é impossível você ficar parado, porque senão você vai ser engolido mesmo. Vai ser engolido mesmo. Amém? Tem aqui, tá bom? Não, tem mais. A retrospectiva continua. Aí eu ministrei uma palavra aqui também que ficou muito guardada no meu coração, nessa você vai lembrar. Como chamar a atenção de Deus? Eu lembro dela? Como chamar a atenção de Deus? Eu dei para vocês 3 exemplos. A vida pessoal de um personagem da Bíblia chamado Jó. Como que ele chamou a atenção de Deus? Chamar a atenção de Deus, querido, é muito fácil. Às vezes você precisa fazer uma coisa grandiosa. Às vezes nem tanto. Às vezes é coisa muito simples e você chama a atenção de Deus. Muito, muito simples. Eu dei o primeiro exemplo de Jó. E o Jó, o que era o Jó? Ele chamou a atenção de Deus, tanto é que o Satanás, Deus deu ordem para Satanás e Deus mesmo disse assim, está vendo meu servo Jó? Qual a primeira qualidade dele? Íntegro, reto, e temente a Deus e se desviava do mal. O exemplo do Jó, ele tinha um comportamento diário com Deus. Ele tinha um comportamento pessoal, uma intimidade com Deus. E também o segundo exemplo dele é justamente uma coisa que chamou muita atenção, que está ligada à família. E ele diz assim, talvez os meus filhos tenham pecado. O que ele fazia? Ele oferecia o holocausto e ofertava pelos seus filhos. Isso me chamou muita atenção. Como sacerdote, nós temos que chamar a atenção de Deus sobre a nossa família. O que mais nós temos de valor, eu disse para você no começo, é família. E o que mais é a pedra preciosa que todo mundo quer roubar? A nossa família, os nossos filhos. E a gente tem visto aqui na nossa cidade exatamente isso acontecendo. Muito cedo, estão se indo a juventude, os jovens e os adolescentes se perdendo. Culpa. A sociedade, ela vai tentar abocanhar mesmo. Mas a maioria, querido, são nós, os pais. Que não estamos dando a devida atenção, que não estamos orando, não estamos ofertando a medida necessária. Talvez muito pouco. E, sutilmente, a nossa família tem sido sucateada. Silêncio na plateia. É para se analisar, refletir, isso é a retrospectiva. E daí eu dei outro exemplo também, da viúva pobre, que fez uma pequena oferta, muito simples, mas a oferta tão simples que ela tinha, mas era tudo que ela tinha. Eu disse assim, porque Deus veio e recebeu e mandou registrar aquela oferta da viúva. E até hoje ela chama atenção e está na galeria da fé. Não foi a quantidade, mas a sinceridade do seu coração que fez com que isso acontecesse. Não foi a quantidade, mas foi a sinceridade. E isso vale para nós nos dias de hoje também, querido. A sinceridade do nosso coração em ofertar, em trazer a manutenção no altar, é que vai decidir muita coisa na nossa vida. Não é a quantidade, mas é a qualidade, a sinceridade do seu coração de pegar aquilo que você tem, que Deus te deu, aquilo que já está na sua mão, e vir com muita alegria e trazer no gasofilácio. Você devolver. Devolver. Não é quantidade, mas é a sinceridade.
E isso ficou muito travado no meu coração. Amém? Vamos para mais uma? Quarta coisa. Essa palavra foi ministrada pela nossa pastora. Um dia que o pastor estava ministrando fora, e ela chegou aqui e ministrou uma palavra cujo tema era... Deixa eu tomar água enquanto você pensa. Ninguém se habilita? É a palavra de cegueira, querido. Lembra que é a palavra de cegueira? Ela deu o exemplo do cego. Há 4 tipos de cego. Sabiam disso? Ela foi ministrou essa palavra no dia 16 do 10 do mês desse ano, 2022. E o tema era Jesus, a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Há uma saída para toda cegueira. Há um remédio para toda cegueira. Eu disse para você que há 4 tipos de cego. Primeiro, o cego natural, já nasceu. O cego de nascença. O cego de nascença, o cego natural, que ele vai perdendo a sua visão com a idade, já precisa da ajuda das lentes, e com doença. E tem um outro tipo de cego, o cego que não quer ver, o cego de olhos abertos, o cego que não quer ver. E o quarto tipo é o cego espiritual. E eu fiquei muito impressionado, porque ela terminou com uma frase que também me chamou muita atenção. Jesus diz, quem me segue não andará em trevas. Quando aceitamos Jesus, todo tipo de escama cai. Cai. E ela disse assim, ela terminou assim, conflito familiar traz cegueira. Vou repetir para você, conflito familiar traz cegueira. Quando ela falou isso, eu fiquei assim, como? Aí eu anotei aqui, onde há confusão e todos quer ter razão, não há fartura de pão. Repito, no conflito, onde todos quer ter razão, onde há confusão e onde todos querem ter razão, não há fartura de pão. Porque conflito, o que diz a palavra? Deus só ordena a bênção onde há? Onde for? Unidade. E o que nós temos mais visto hoje, no meio das famílias, querido, isso aí deixou assim, me abalou, quando ela diz assim, conflito familiar traz cegueira. E quanta cegueira nós temos visto no meio da família se degradando, e todos têm razão, todos querem sair ganhando, todos estão certos, todos. E nós, como pastores, muitas vezes vamos intermediar, e você fica no meio de um tiroteio sem saída. Porque você olha aqui, tem razão. Olha aquele ali, o marido tem razão, a esposa tem razão, o filho tem razão, o neto tem razão, o sobrinho tem razão, e assim, o cachorro, o periquito, todos têm razão. Queridos, isso me chamou muita atenção, porque é o seguinte, o conflito familiar é uma das armas terror do diabo, e ele faz isso em meio de muitas famílias, infelizmente, até no nosso meio. E diz que amamos a palavra, que usamos a palavra, praticamos a palavra e dizemos que somos crentes. E o conflito familiar tem levado as igrejas ao fracasso, ao desânimo e a estar como está hoje. Poucas pessoas. Não é só nossa não, viu, gente? Não, querido, não é só nossa não. Há um fracasso geral. Porque o mau testemunho, querido, dentro de casa, está afetando a igreja, está afetando o corpo. E o conflito familiar é uma das coisas que tem que ser combatida dentro de casa por todos. E às vezes, às vezes nós mesmos somos aqueles que acendemos o pavio. Somos. Vamos falar a verdade, aqui nos 4 cantinhos, dentro de casa, está sendo transmitido ao vivo aí, né? Mas você que está em casa também, você também é um deles. Há um conflito familiar na sua casa? Há confusão? Você quer ter razão? Aí por isso que você não prospera.
porque Deus não atua no meio. A decepção é muito grande quando Deus olha para a terra e olha para as famílias onde haveria de ser um exemplo, e estão sendo muito pelo contrário. E a cegueira vem abatendo as famílias de canto a canto. Eu fico muito triste para dizer isso para você, e fazer uma retrospectiva e ter que levantar isso e dizer para você, como recuperar o perdido? Há muito tempo para você recuperar o perdido ainda. Quinto tema, eu já estou terminando. E essa palavra, ela veio exatamente nessas últimas quarta-feiras que nós temos ministrado aqui. Se você não veio, você está perdendo. As últimas palavras, a última tema que foram ministrados aqui, eu acredito em milagre. E nós temos visto, querido, que milagre precisa ser provocado. Se você vê o exemplo na Bíblia, todos que receberam milagre, todos, sem exceção, todos tiveram que fazer alguma coisa. Todos tiveram que fazer alguma coisa. Nem que seja só levantar, dar um salto e se pôr em pé. Outros tiveram que gritar, outros tiveram, a viúva ter que ir correr os vizinhos, foi ter que buscar vasilha. Então, o milagre, o pastor disse assim, todo milagre tem que ser provocado. Você tem que provocar Deus. Eu acrescentei assim, Deus é minha sombra. Quando eu me movo, Ele se move. Se eu paro, Ele para. Agora, se eu ando, Ele anda comigo. Você já andou com o sol ao meio-dia? Você vai pisar em cima da sua sombra. Mas se você der um passo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, você vai ver que você vai estar se movendo. E Deus é minha sombra, é a sua também. Quando você se move, Deus se move com você. Muitas vezes o milagre tem que ser dito, o milagre tem que ser provocado, o milagre tem que ser chamado, o milagre tem que ser chuchado. Vamos usar uma palavra bem simples aqui, chuchado mesmo, tem que ir lá e, né? E tem que ser insistente, como o cego. Ele foi gritando, até alguém parar a multidão e dizer que ele estava perturbando. Mas é o seguinte, ele conseguiu o seu objetivo. Ele chamou a atenção da multidão, chamou a atenção de Jesus e conseguiu o seu milagre. Então, querido, o milagre, Deus é minha sombra. Quando eu me movo, Deus também se move comigo. Diga amém. Então você vai se mover? Vai se mover? Eu quero ficar sadio no meu físico, mas você não sai da cama cedo, não corta alimentação, você não faz nada, não toma água devidamente, você não corta a refeição e não vai acontecer. Todo milagre precisa ser provocado. Então, querido, eu quero terminar essa palavra já muito rápido, dizendo para você assim, não chore pelo que passou, se alegre pelo que vem. Amém? Vou repetir para você ficar bem claro, porque eu já estou terminando. Não chore pelo que passou, se bem que eu mostrei para você aqui, que há tempo de recuperar o perdido. Mas não chore pelo perdido. Se esforça, corra atrás, pague o preço, recupere. Mas não chore pelo perdido, mas se alegre pelo que vem. Se alegre. A única esperança que nós temos é se alegrar e dizer, uma crise por vir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso do Brasil. Querido, nós temos um Deus que zela por nós. Se eu não acreditar que eu sou escolhido, se eu não acreditar que eu sou nação eleita, se eu não acreditar que eu tenho promessa, se eu não acreditar que eu não vou passar fome, se eu não acreditar que eu vou ter saúde, se eu não acreditar que a minha família vai estar guardada debaixo das asas do Senhor, o que eu vou fazer? Querido, nós temos que usar a palavra. Paulo diz, esquecendo-me das coisas para trás, fico, avanço para as que diante de mim estão. E eu quero fazer um desafio para você agora. O que você perdeu? E eu digo para você assim, há um milagre em curso ainda este ano para a sua vida e para a sua casa. Eu vou repetir porque tem alguns aqui, acho que não estão querendo não. Vamos provocar Deus agora nesse momento? Eu quero fazer isso com você agora nesse momento.
Há um milagre em andamento ainda para você este ano. Seja ele material, físico, espiritual, sentimental ou familiar. Não importa a área que você ainda está precisando de alguma coisa. O ano não terminou, querido. Nós temos ainda promessa. Qual é a área que você precisa?